apresentações excelentes. Eu queria fazer uma pergunta para o Benedito e para o Celso. Para o Celso, eu queria saber, o PCR em outros tecidos, em chikungunya, né, tecido de articulação ou eventualmente tecido neurológico, também não sei se o Benedito poderia responder, qual a experiência que se tem com isso, se vale a pena, indicações, se o pessoal tem feito. E para o Benedito, queria te perguntar se você sabe alguma coisa desses casos de óbitos no Brasil, se o pessoal investigou se tinha insuficiência renal associado, se tinha uso de drogas, porque eu fiquei imaginando, são pacientes que têm muita dor, né? Se esses óbitos acontecem nessa fase com muita dor, talvez eles recebam muita medicação e talvez em pacientes cardiopatas ou algum paciente, essas medicações anti-inflamatórias podem reter líquido e isso descompensar. Quer dizer, a gente teria que entender um pouquinho por que eles acabam evoluindo a óbito, né? São essas as perguntas. Obrigada. Essa pergunta é importantíssima, Nancy. Na verdade, do ponto de vista diagnóstico, o que a gente acaba usando mesmo é o vírus na urina, né, o PCR na urina, já tem uma padronização assim melhor, e é interessante porque ele aumenta a janela diagnóstica, né. Do ponto de vista de pesquisa, o que tem aparecido muita detecção no sêmen, né, e para Zika, desculpa, para Zika. Para chikungunya, que eu saiba, não, a gente faz só no soro mesmo, né? E no líquido articular é positivo, tem inclusive imunistoquímica, antígeno de chikungunya na articulação, quer dizer, parece que tem uma ação que depende da presença direta do vírus ali, né? Outros tecidos, por exemplo, outros fluidos, como por exemplo líquor, que eu saiba, não tem uma padronização. Eu tenho um pouco de receio, porque às vezes o pessoal pede para a gente fazer, né? A gente até faz, você tem um controle, você sabe se o processo de PCR funcionou, se a extração funcionou, mas, assim, a gente não sabia o significado dessa presença, né? Não tivemos nenhum caso positivo no líquido. Acho que eu posso, talvez, ajudar um pouquinho, também. Veja só, também não é experiência própria, mas no curso pré-congresso, o Celso e a gente estava até na mesma mesa, me coube falar sobre as manifestações atípicas da chikungunya. E tem várias descrições de acometimento do sistema nervoso central, nas mais variadas manifestações, encefalite, meningite, uma encefalopatia que eles não definem exatamente se é meningite ou se é encefalite, e tem PCR positivo para chikungunya no líquor. Então, quer dizer, eu acho que o Celso colocou, quer dizer, tem vários protocolos que se faz, mas não tem nenhum protocolo absolutamente, sabe, único. Então, cada laboratório desenvolve o seu protocolo, mas o que é importante, o que a gente, pelo menos de literatura, tem visto, né, é que você consegue detectar por PCR o vírus em outros tecidos, né? Isso que eu também li esse artigo que o Celso falou, realmente de você fazer a detecção no líquido sinovial e, inclusive, com imunistoquímica, está muito bem marcado a presença de antígeno viral na sinove, tá? Agora, infelizmente, a minha resposta à sua pergunta é não. É até por isso que eu falei no começo que a gente precisa começar a publicar isso, porque a gente até tem condição de investigar, a gente tem massa crítica em todo o Brasil com condição de fazer uma avaliação melhor desses casos de óbitos, mas infelizmente a gente não tem isso publicado. Só tem o relato de que teve óbito porque é notificado para o Ministério da Saúde, mas e aí o Ministério da Saúde só contabiliza isso, né? Mas acho que está na hora da gente começar a investigar isso. As perguntas também podem ser feitas pelo aplicativo do... Jerusa, do Instituto de Medicina Tropical. Eu queria que o Celso explorasse mais essa questão da imunidade cruzada, né? Porque a gente teve
Em 2015, a gente teve a pior epidemia de dengue no estado de São Paulo e teve pouca chikungunya e zika, mas teve nos locais onde também a dengue é bastante importante, né? E quanto duraria essa questão da imunidade cruzada? Porque o Nordeste sempre teve muita dengue e foi alguns estados os mais acometidos. Olha, desculpe, mas eu acho que eu não conheço resposta publicada sobre isso. O que a gente lê, até que isso surgiu muito na questão da vacinação de febre amarela, eu fiquei surpreso, né? Porque tinha pessoas vacinadas para a febre amarela que tinham sorologia positiva, às vezes 30 anos, às vezes até 40 anos depois da vacinação. Eram pessoas que foram vacinadas na Segunda Guerra Mundial, depois foram morar em Manhattan, quer dizer, não tinham risco de ter tido febre amarela e tinham sorologia positiva. Agora, eu não vi gente estudando sorologia de dengue, por exemplo, nesse tipo de população. Como é um fenômeno que eu entendo como imunobiológico, quer dizer, você tem antígenos que são comuns de todos esses vírus. Quando você pega um segundo vírus, por causa da identidade de antígeno, você tem como se fosse um booster daquele antígeno que é comum da primeira doença. Então, ele é interpretado como sendo, por exemplo, de febre amarela, porque a pessoa foi vacinada, mas pode ser dengue. Agora, quanto tempo isso dura, eu não sei. Você já viu isso publicado em algum lugar? Eu nunca vi. Assim, quanto tempo a pessoa fica com reatividade cruzada. Alguma coisa publicada eu não vi. Diga, Nancy, você... Eu acho que você tem razão. A questão é que a gente teria que ter um peptídeo que gerasse um anticorpo só para dengue ou só para febre amarela. Acho que o teste de avidez, pessoal, é uma coisa interessante, porque quando você tem uma infecção aguda, a primeira IgG que você faz é uma IgG de baixa avidez. Então, o que a professora Nancy está propondo assim, se a gente pegar uma pessoa que tem uma sorologia para febre amarela de alta avidez, consequentemente não é febre amarela, porque não tem como ter alta avidez na fase aguda da infecção. É que aí você teria que ter o peptídeo específico, o antígeno específico para isso, a gente ainda não tem, né? Eu quis mostrar aqueles 3 antígenos, eu tenho a impressão que talvez seja uma forma de sair o teste por aí, mas isso ainda está no campo muito experimental, né? Deixa eu só colocar, em relação à reatividade cruzada, ela realmente existe e é muito importante. E a gente viu isso na epidemia de Zika, tanto que eu tenho... Mas é uma coisa do professor Pardal. Eu tenho uma aluna que a gente tem 15 pacientes, que a gente imunizou os pacientes e foi colhendo sangue cada semana para tentar ver se o anticorpo induzido pela vacina da febre amarela tem reação neutralizante contra o vírus Zika, né? A gente viu que na amostra do 7º dia, do 14º, ele consegue neutralizar um pouquinho, mas infelizmente não é tão bom, porque na verdade a ideia era, se existe essa reatividade cruzada tão boa, a gente imuniza todo mundo por febre amarela e aí não vai ter tanta zika, né? Mas infelizmente não é tão neutralizante assim. Uma questão para você, da SUSEM. A gente ouve muito falar que, de uma maneira meio popular até, né, que a população que tem que colaborar com o controle da dengue. Agora, baseado nos gráficos que você mostrou, os índices predial e índices de imóveis especiais, eles são tão importantes ou mais do que os índices domiciliares, né? Eu queria que você fizesse um balanço, né, de quem é mais, qual é o mais importante mesmo, né,
Porque aí você tira um pouco a culpa da população como um todo para colocar nas prefeituras e nas secretarias, né? Porque os imóveis especiais, enfim, os outros imóveis que não são domiciliares, devem ter uma grande responsabilidade também, né? De fato, você tem razão. Mas o que acontece assim, se você pega o índice predial dos domicílios, ele normalmente é baixo. Se você tem um bretô, um índice predial de 1%, é 1%. Em cada 100 imóveis, eu achei uma casa positiva. Agora, se eu tenho um índice de bretô de 1, significa que em 100 imóveis eu achei um criadouro positivo. Mas se eu tiver um índice de bretô de 5, são 5 criadouros. Nós estamos usando aqui índice predial, então é porcentagem mesmo. É positivo sobre o pesquisado. A população, ela responde pelo seu domicílio, pela sua casa. E, normalmente, o índice predial é baixo. Agora, a infestação de um ponto estratégico não é o morador que tem a ver com isso, é o proprietário do ponto estratégico. Ele tem um depósito de material de construção, ele tem um depósito de reciclagem, material para reciclagem, ele tem um local que tem muitos criadouros. Então, a abordagem é diferente, o tratamento desse local é diferente e ele é o responsável. E aí, a vigilância sanitária tem um papel importante na situação sanitária deste imóvel. Nós trabalhamos em conjunto. No caso do imóvel especial, como, por exemplo, se a gente pegar uma estação rodoviária, você trabalha com o proprietário, com o administrador, então a orientação é que tenha brigadas dentro desse local que periodicamente vistorie, laje, se tem depressão na laje, se tem caixa d'água com problema, destampada. Agora isso já não tem mais tanta dificuldade, porque já se padronizou bastante, né, a questão das caixas d'água com as suas tampas. Isso também foi uma coisa bem interessante que aconteceu. Mas a gente encontra muito problema nesses imóveis. E aí está o risco, porque tem muita gente circulando por ali. Então, tem muita gente circulando, tem alguém com o vírus, pode acontecer, né? Então, o trabalho é diferenciado. Então, a gente prioriza, as prefeituras priorizam por recomendação em cima desses indicadores que tratamento de imóvel especial é de um jeito diferente, tratamento de ponto estratégico é outro, e aí a vigilância sanitária trabalha junto, e a casa, quem cuida é o morador. E, de uma maneira geral, o que tem na casa de positivo? É o vaso de planta ainda. Mas um vaso de planta, ele é um criadouro que ele não tem uma positividade muito grande. Se ela tiver uma lata guardando água no quintal porque tem intermitência de fornecimento de água, isso é muito mais perigoso, né? Então, os indicadores, de uma maneira geral, não são altos e a gente está obtendo uma resposta sim. Acontece que nas casas você tem muita coisa que ainda pode ser retrabalhada, pode ser retirada. Então, sempre continua ainda se divulgando esta situação, esse diagnóstico, mostrando onde está o vetor. E a coisa tem mudado. Se entra na casa, não tem mais prato embaixo do vaso de planta. Se tem, ele está virado de boca para baixo. Então, assim, a gente observa que tem muitas condutas que já foram adotadas.